Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre inflação. Então acompanhe aqui comigo. Existem diversas consequências de uma inflação alta ou descontrolada que atinge diretamente o bolso das famílias brasileiras. A inflação pode desvalorizar a moeda do país e acho eu, pessoal, que esse é um dos principais problemas da inflação. Ela desvaloriza a nossa moeda. Então, eu perco o meu poder de compra, digamos assim. Para eu comprar a mesma quantidade, eu preciso de mais dinheiro. É o mesmo dinheiro, é a mesma moeda, mas ela perdeu o seu valor. Eu comprava X e agora para eu comprar X eu vou ter que aumentar a quantidade de dinheiro. Então, acredito. E como que isso fica claro, pessoal? Quando a gente vai ao supermercado, a gente consegue ver nitidamente essa situação, a desvalorização da nossa moeda. Com a inflação elevada, a moeda vai perdendo o seu valor com o passar do tempo. Os consumidores, trabalhadores que não têm reajustes constantes e não conseguem comprar os mesmos produtos com o mesmo valor utilizado anteriormente, pois os preços dos produtos sofrem reajustes constantes. Então, o nosso salário não acompanha a inflação. O que acontece, pessoal? Que cada vez com o nosso salário a gente vai conseguir comprar menos, concorda? Então é isso que acontece, pessoal. Também causa a diminuição de investimento no setor produtivo, aumentando as taxas de juros, aumentando o desemprego. Então, tudo isso, pessoal, de uma maneira ou de outra, atinge o quê? O nosso orçamento familiar. Aqui tem uma imagem, pessoal, que traz uma referência ao ouro, para a gente entender um pouquinho. Olha só, 1 grama do ouro, no ano 2000, comprava isso. Mesmo 1 grama de ouro, pessoal, no ano de 2010, comprava tudo isso. E o mesmo 1 grama de ouro, no ano de 2020, compra tudo isso. O que aconteceu? Houve uma desvalorização desta moeda? Não, houve uma supervalorização. Por que isso acontece, pessoal? Porque o ouro, ele é algo raro, a gente não encontra ele em qualquer lugar, né? Então ele não perde seu valor, cada vez o valor dele vai aumentando. O contrário é o que aconteceu com a nossa moeda. Nossa moeda perdeu o valor de compra, por quê? Porque tem muita moeda em circulação na nossa economia. Consequentemente, o poder de compra dela caiu, ok? Mais um exemplo de situação aqui, pessoal, década de 90, o quanto eu comprava com 50 reais? Tudo isso. Década de 2000, o quanto eu comprava com 50 reais? Tudo isso. E agora, 2010, o quanto eu comprava com o mesmo 50 reais? Então, note o quanto esses 50 reais perdeu o seu valor de compra. Mostrando isso no gráfico, pessoal, a situação fica mais clara ainda. Então, olha só. Com os 50 reais na década de 90, eu comprava toda aquela quantidade. Na década de 2000, pessoal, para eu comprar a mesma quantidade, eu precisava, em média, de 150 reais. E em 2010, para eu comprar a mesma quantidade, eu preciso de, no mínimo, R$ 226,19. Um exemplo, pessoal. Aqui apresenta o índice de inflação do país nos meses de janeiro até maio. E nós queremos saber qual foi a inflação acumulada e também o que significa o valor negativo. Então vamos acompanhar, pessoal. Então eu conheci o índice de inflação em porcentagem acumulada nesses meses. E aí, ok, transformei tudo em decimal. Transformei 0,21 em decimal, que deu 0,021. Utilizando essa fórmula, eu já sei que eu tenho que somar o elemento 1. Somei. Fiz o mesmo para todos os demais valores. Aí o que acontece, pessoal? Multiplico todos esses valores e no final eu subtraio 1 e cheguei a 0,016. O que significa? Que o índice de inflação acumulada nesse período foi de menos 0,16%. Pergunta B. O que significa esse valor negativo, pessoal? Significa que houve uma queda nos preços, que houve uma deflação e não uma inflação. Então, nesse vídeo, pessoal, falamos um pouquinho mais sobre inflação. Espero que vocês tenham gostado e até breve.